Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin na batalha para romper a cunha descendente, padrão que normalmente rompe para cima. Um rompimento nos levará ao alinhamento da tendência de curto prazo com a de médio e longo prazo. Todas as tendências apontando para cima trarão valorizações com a maior probabilidade. Mas, neste dia de domingo, fechamento da semana, eu quero te trazer algumas atualizações e te mostrar algo que é bem interessante, é até crítico para os próximos movimentos do Bitcoin e, naturalmente, das altcoins. Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo, então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que, como de praxe, eu vou pedir para você, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Começo de semana, movimentação, liquidez. Amanhã nós faremos uma avaliação de diversos ativos. Os comentários estão abertos, aguardando o seu pedido. Pois bem, vamos falar do Bitcoin. Ontem tivemos uma aceleração, o mercado rejeitou justamente esta linha que nós colocamos ontem e hoje a gente teve uma nova tentativa de rompimento, ainda sem continuidade. O mercado teve uma queda, flertamos com uma faixa inferior, 83,5, e agora a gente está vendo uma aceleração de curtíssimo prazo. Maravilha? O mercado está demonstrando sim o ímpeto para rompimento. No entanto, como a gente falou no dia de ontem, acelerações em finais de semana são suspeitos. Por quê? Essas acelerações são suspeitas porque a liquidez não existe, tem pouco dinheiro circulando no mercado e isso acaba trazendo uma fraqueza para o movimento. Mais uma vez eu quero retomar o raciocínio do rompimento confirmado, que é algo que a gente precisa, mesmo em um final de semana, para que a gente tenha o alinhamento das tendências de curto prazo com as tendências de médio a longo prazo, ou seja, o tempo gráfico diário alinhando com o semanal e o mensal. O que é necessário é romper, fechar o dia acima desta área e posteriormente fechar acima de 89. É um rompimento confirmado, quiçá um rompimento desta forma. Fecha acima de 89, posteriormente, fechamos acima da máxima do candle de rompimento, ou seja, no dia de rompimento. Fez o rompimento no domingo, por exemplo, segunda-feira a gente tem que, para ter um rompimento confirmado, fechar acima das máximas de domingo. Pois bem, não tivemos isto ainda e, portanto, a gente não pode colocar que o rompimento confirmado aconteceu e sequer que o rompimento inicial aconteceu. Ele só acontecerá neste sistema. Mas o que acontece se a gente não romper? Como eu falei ontem, isso aqui poderia acontecer. Conforme a gente falha nesse rompimento, principalmente como a gente viu aqui, em meados de 24, 25, 26, 27 e 28 de março, conforme a gente falha nesse rompimento, isso aqui poderia sim se confirmar. E um cuidado que a gente tem que ter. Dentro deste padrão de cunha descendente, nós temos um mini padrão de cunha ascendente que está se confirmando e que está se rompendo. E eu vou te mostrar. Gráfico de 1 hora. Temos o seguinte. Puxar daqui, puxar até aqui. E a gente está vendo um rompimento desta tendência de alta. Se você casa isto com esta linha aqui, nós temos uma cunha ascendente dentro de uma cunha descendente macro. Este movimento, se levar à perda deste suporte aqui, vamos traçar, ou seja, 83,300, se a gente começar a perder esse ponto, a gente pode marcar uma desaceleração no movimento de alta, o que nada mais é do que um pullback. Mas isso pode se confirmar no tempo gráfico
de 1 hora, de 4 horas, o curtíssimo prazo. Isto é um alerta para quem está ultra bullish. Eu falei sobre isso ontem e reitero a minha fala hoje. Cuidado com movimentos de alta em finais de semana que nos levam a pontos de resistência sem a confirmação do rompimento do mesmo. Não se engane, a minha visão segue bullish. Macro bullish, eu enxergo que sim, o Bitcoin tem como maior probabilidade 150, 180 mil dólares próximas semanas e meses. Macro segue bullish, micro segue em aberto. Tá? Então eu estou sim atento a estes cenários de curtíssimo prazo. E, sendo extremamente sincero, você também teria que ficar atento para não cair na boa e velha armadilha de final de semana. É claro que a gente pode simplesmente fechar a semana. Vamos lá, eu vou pegar o gráfico diário. Fechar a semana desta forma, o que, sim, naturalmente nos levará a um fechamento muito, muito bom. E começar o rompimento na semana que vem. Isso pode acontecer. Isso é algo que, invariavelmente, vai nos levar a acelerações maiores. Mas isso precisa acontecer. Então, cuidado com trades ultra alavancados em long. Cuidado com all-ins em resistências. Cuidado com exposições demasiadas, sem que antes a gente tenha um rompimento. Me falaram até, se eu for ficar esperando o rompimento, os ativos irão explodir. Deixa eu explicar algo que é bem simples de ser entendido. Você compra quando ninguém quer comprar. Você compra fundos e não resistências. Se você não comprou aqui, não comprou aqui, não comprou aqui, você está correndo um risco ao comprar aqui. Se você quiser comprar, be my guest, fica a seu critério. Mas eu tenho a obrigação de trazer os alertas. Não mate o mensageiro só porque você está se posicionando no momento que pode não ser o melhor possível. Não, mas no longuíssimo prazo tudo vai subir. Isso existe, sim, para tranquilizar quem acaba tomando decisões pelas emoções. Então, muita atenção em resistências. Mais uma vez, estou falando que não vai subir? Não. Estou falando que o mercado vai cair? Não. Estou atestando algo aqui de forma enfática? Não. Eu estou levantando uma questão e uma atenção para quem achar interessante. Tome cuidado e aguarde a confirmação. Então, o curto prazo segue em aberto. Sim, o Total 3 também, as altcoins estão próximas de uma aceleração, mas precisa do rompimento. Eu tenho posições de compra. Sim, eu tenho um portfólio comprado. Recentemente comprei o BTC3L, que é um ETF que equipara a movimentação do Bitcoin, no entanto, a multiplica por 3. E nós compramos antes mesmo de Trump falar da pausa das tarifas por 90 dias a todos os países, com exceção da China. Isso foi o que levou à aceleração. Então, eu estou com uma visão bullish, mas me mantenho cauteloso para o curto prazo. Eu preciso sim visualizar um movimento de alta. É por isso que eu estou mantendo o meu hedge de short. Hedge de short é uma proteção. Se o mercado cai, eu aumento e muito o meu caixa. Se o mercado explode, eu fecho o meu hedge e lucro muito mais com o meu portfólio, além da minha operação já no desafio, que é um grupo fechado que nós temos, na operação de BTC3L. Então, o que eu estou fazendo? Eu, Luan, absolutamente nada. Estou acompanhando e estou, sim, pronto, esperando o mercado definir para que lado ele vai, se ele vai rejeitar ou se ele vai explodir.
Independente do cenário de curto prazo, o macro se mantém com maior probabilidade de alta e eu me mantenho bullish para o médio a longo prazo. Só que isso não impede que eu esteja pronto para qualquer cenário. Por isso que eu falo mais uma vez, se prepare, se posicione e invista no seu conhecimento. Se você quiser ter acesso a atualizações que a gente faz diariamente, várias vezes ao dia, e que podem te ajudar bastante, confere o segundo link da descrição deste vídeo. É o nosso grupo geral. A gente faz questão de passar muita informação de qualidade para você que está na correria do dia a dia. Agora, se você quer investir em conhecimento, preparação, quer ter métodos, estratégias, planos bem traçados para que você possa investir com solidez, com consistência, com tranquilidade, seu lugar é no Prêmio Desafio. 2 grupos fechados em que você tem acesso a tudo que eu faço, você tem acesso a todas as minhas metodologias, você tem acesso à minha carteira, às minhas operações no mercado futuro, você tem aulas que te dão base, suporte 1 para 1 comigo e muito mais. Por pouco mais de R$1 por dia no plano anual, ainda mais baratos no plano vitalício, você conta com muita, mas muita informação, acesso e base. Se você quiser mais informações, clica aqui no primeiro link da descrição. Vai abrir um chat do Telegram, basta você dar um oi e o time te responderá e enviará todas as informações relativas aos nossos programas de conhecimento. Detalhe, estamos ainda mantendo os valores antigos. A partir do momento em que o Bitcoin fizer este movimento, os valores serão reajustados. Então, se você quer aproveitar e investir no seu conhecimento, corra, porque se o Bitcoin subir, automaticamente os valores serão reajustados. Maravilha? Primeiro link da descrição. Tem mais alguma coisa? Será que eu esqueci alguma coisa? Opa! Eu esqueci. Na verdade, não. Eu quero te mostrar algo que vem chamando a atenção e a gente já analisou, mas eu quero atualizar essa visão em relação ao Bitcoin e ao M2 Global. Vamos ao Bitcoin, gráfico abaixo e o gráfico do M2 Global. Parece que a gente está pegando até um gráfico que é um gráfico do próprio Bitcoin. Porque, olha só, a gente teve queda. Atingimos um fundo. Acelerou. Formou um fundo. Formou um topo. Formou um fundo. Formou um topo. E aí a gente começou a acelerar depois desse fundo. Acelerou. Olha só, acelerou. Fez um fundo, corrigiu. A gente teve essa correção e outra. Muito importante, a gente tem um delay. O M2 vai e o Bitcoin muitas vezes acaba seguindo este movimento do próprio M2 Global, que é a liquidez global. Liquidez global, entenda, dinheiro. A gente tivemos quedas e acumulação, acelerou. Queda livre. Estamos diante da queda livre. Olha o que o M2 Global está mostrando. Uma aceleração, recuperação, rompimento dos topos anteriores e continuidade de alta. Estamos nas máximas. Este tende a ser o cenário para o Bitcoin. Se a gente está enxergando uma correlação entre Bitcoin e M2 Global, que vem fazendo muito sentido ao longo das últimas tantas movimentações. Então o que nós estamos vendo é um movimento de baixa. Só precisamos, para traçar este movimento no Bitcoin, do rompimento confirmado deste padrão de baixa. Estamos próximos, mas ainda não podemos comemorar. Só que eu estou atento a um movimento em relação ao M2 Global. E aí é que eu tenho também a obrigação de trazer mais um alerta. Você está vendo isso daqui, ó? A gente teve desaceleração, topo, fundo duplo.
Existe uma interpretação relativa a este movimento ser o fundo duplo ou ainda estarmos na primeira pernada para uma aceleração fundo duplo e aí sim o movimento final. É interpretativo? É interpretativo. Mas eu quis trazer esta dúvida para você, para que você possa analisar. Eu estou de olho nesta aceleração. Poxa, Luan, mas você está levantando a questão de hedge, você está com hedge. Sim, eu estou com um hedge. E eu quero tomar um stop neste hedge. Por quê? Porque um stop neste hedge, que é um hedge de short no Bitcoin, ele me coloca diante de uma valorização muito grande. Para você ter uma noção, nas 48 horas que a gente passou, tá? Então, sexta e sábado, eu tive uma valorização no meu portfólio que foi praticamente de 13 vezes o prejuízo do hedge. Ou seja, se o mercado sobe, eu tenho sim uma valorização muito interessante, mesmo tendo um prejuízo em uma operação específica. Se o mercado simplesmente fizer um movimento de baixa, por outro lado, o que acontece? Aí eu crio o meu caixa. Então, este seria o cenário de fundo duplo, caso a gente falhasse, tá? E o cenário de aceleração, ele se confirmará se a gente tiver o rompimento confirmado. Quando existe esta dúvida, pode subir ou pode cair, eu sei que muita gente torce o nariz com isso, mas eu venho falando, tenha essa visão sempre dupla, alta e baixa. Por quê? Porque aí você se prepara para os dois cenários. Você se prepara para um cenário positivo, otimista, para um cenário muito bom para quem tem um investimento, e você também estará preparado se o pior cenário se confirmar. Mas o fato de a gente ter isso ainda em aberto traz esta dúvida, e esta dúvida deve ser encarada com muita responsabilidade e preparação. Eu enxergo que a maior probabilidade é o rompimento aqui, tendo em vista também a questão macro, mas a gente vai ter uma definição no final do dia. Muita gente odeia esse tipo de vídeo, em que eu levanto uma dúvida, mas é a realidade. Eu estou falando de novo, estou repetindo, porque tem muita gente que às vezes não compreende e não consegue interpretar aquilo que eu quero apresentar. O macro se mantém, o micro segue em dúvida. É por isso que eu, Luan, tenho uma estratégia de curtíssimo prazo que vai me beneficiar, seja numa alta ou numa baixa. Mas independente do cenário de curtíssimo prazo, isto aqui é uma influência muito, muito positiva para que a gente veja o mercado acelerar, independente dos próximos dias. A maior probabilidade é a manutenção desta correlação. M2 global, que é o dinheiro global, e o Bitcoin. Se prepare para o curto prazo. Sim, mas olhe o macro. Lembre-se do macro. Não se engane. E não se engane da seguinte forma. É alta, é lua, vou ficar rico, vou abrir 1 bilhão de trades, vou ganhar muito dinheiro. Não se engane com isso. E não se engane com acabou, é o Armagedon, já era, vamos a 30 mil, se o mercado simplesmente cair amanhã. Não se engane com o curto prazo, quando o macro segue mostrando a mesma coisa. Eu venho falando a mesma coisa todos os dias, principalmente nos últimos meses, em que muita gente falou que a gente estava em bear market. E essas mesmas pessoas estão mudando a sua visão agora para bull market, depois de terem vendido fundos. Então, não escute o barulho, apenas analise o mercado de uma forma bem responsável, do macro para o micro. Se prepare para tudo
E lembre-se, este não é um vídeo indicando compra, muito menos venda, é apenas um vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer, além de trazer alertas, com base no gráfico, com base histórica, com base em dados. Faz a sua própria análise e investe com responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Se você gosta do meu conteúdo, já aproveita para se inscrever, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.